Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nós aqui novamente para juntos estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Muita paz para todos. E ela, sempre alegre e otimista, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Tem melhorado bastante, né, Luiz? Andava meio desanimada, meio... É o progresso, é o progresso. Melhorou é da bastante. lei. Melhorou bastante. Nós estamos no capítulo 2, não é isso? Finalizando ele. Finalizando o capítulo 2, o último tópico dele, que é Consequências do Espiritismo, item 100. E vamos começar, ela que anota os parágrafos, ao 14º parágrafo, né? 13º parágrafo, onde Allan Kardec nos diz: com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, perde a paciência, porque nada espera do presente. Realmente, se nós não tivermos essa certeza do futuro, tudo perde o sentido, né? Porque eu vejo mesmo os espíritas, ou que se dizem espíritas, reclamando, dizendo que não aguenta mais, que a vida não vale a pena, que é melhor morrer. E eu converso com essas pessoas e falo: mas meu Deus, você é espírita, ou pelo menos vai à casa espírita, lê, ouve palestras. Como é que você pode dizer que a vida não vai valer a pena? Vai mais além do que isso, Eduardo, porque se você pega o eixo dos ensinamentos de Jesus, certo? É a vida futura. Sempre. Tá? Sempre. Bem-aventurados aflitos, sempre, porque terão sempre a vida futura. Tá? Então não é só o espírita, não, é o cristão, de um modo geral. Porque Jesus não prometeu a facilidade aqui na terra. Ele, pelo contrário, disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Venci e vós também. É claro que, mas eu não sou. Aí vem aquele discurso: eu não sou Jesus. Sim, nós não somos Jesus. Mas é o nosso guia e modelo. Guia e modelo. Para que ele veio? Exatamente. Para que ele deu a própria vida? Né? Porque as pessoas falam da crucificação. A maior crucificação para Jesus é um espírito puro, governador do planeta, que vive em esferas resplandecentes, ter que encarnar num corpo de carne, no meio de um povo cruel e ignorante. Eu acho que esse foi o maior sacrifício, né? Nós não temos como avaliar, mas vamos tentar fazer uma comparação ridícula aqui da Terra. Seria como nós largarmos a nossa vida com todas as comodidades que nós temos e ir morar no meio de uma tribo na floresta amazônica, uma tribo que nunca teve contato com a civilização. Ainda tem. Ainda tem algumas tribos que nunca tiveram contato. A gente tem ideia do que é viver com uma tribo que nunca teve contato com a civilização? O grande problema... É mais ou menos o que Jesus enfrentou, muito pior. O grande problema é que não precisa chegar tanto não, Eduardo. Nós, no correr das nossas existências, no plural, nós vamos adquirindo conhecimento, sim, nós vamos adquirindo evolução moral, inteligência, certo? Então, nós temos, vamos dizer assim, metas que nós cada vez mais estabelecemos na nossa jornada evolutiva. Quando nós somos cerceados, limitados na execução, no alcançar dessas metas, para nós é uma coisa muito difícil, muito difícil. Vamos pegar uma coisa mais simples, certo? Se você foi criado numa casa com conforto, com geladeira, ar-condicionado, televisão e não sei o quê. Todas as comodidades do mundo moderno. Todas as comodidades do mundo, certo? E você, de repente, por uma série de circunstâncias, não tem isso, certo? Olha, é uma dificuldade grande, certo? Porque você traz consigo, certo? Isso em você, certo? Essa necessidade, aquilo não é o supérfluo, aquilo é o necessário.
Certo? Quem inventou o ar-condicionado, por exemplo, com certeza está no paraíso, no seio da divindade. E depende daqueles que usaram muito, porque a conta de luz foi lá em cima. Olha, ar-condicionado, máquina de lavagem, mulheres agradecem muito. Agradece. A geladeira, é muita coisa boa. Você já pensou você nas margens de São Francisco, batendo a roupa lá ali? Lá em Pão de Açúcar, lá, Miranda. Lá Pão de Açúcar, certo? Batendo a roupa, esfregando. Como é que tua mãe lavava a roupa, Miranda? Na realidade, nós tínhamos uma lavanderia em casa, né? O tanque do lado, já pronto assim, a bica, e você ia lavando ali. Mas isso já era o progresso. Já era o progresso, né? Na beira do rio nós acompanhávamos as lavadeiras. Mas olha, eu, por conta disso, eu me habituei, eu lavava a minha roupa em casa e eu não sentia falta de máquina de lavar. Depois, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, que eu queria mais tempo, aí senti falta de tempo. Aí ganhei a primeira máquina de lavar, minha sogra, Deus guarde ela onde tiver. A minha fralda era de pano com... Pois é. Alfinete, né? Alfinete, de tecido. Aí depois vieram as fraldas descartáveis. Aí as mães agradeceram. Mas agora já existe algumas mães que só usam a fralda descartável de forma bem essencial. Como é que deve ser a vida, Luiz, lá na tribo selvagem? Pois é, não tenho nem ideia. Tem aquele livro do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, falando quando chega a geladeira, aquele pessoal ali, né? Então, meus amigos, a gente tem que agradecer, né, pelo conhecimento que nós temos, e esse futuro, como a Luiz estava falando, né, quando nós estamos sofrendo, porque não há aqui na Terra, não há quem não esteja passando por provações. Você pode pegar o homem mais rico do mundo, ele tem preocupações. Né? Outro dia a gente viu uma entrevista lá do Elon Musk, falando dos dramas familiares dele, do quanto que ele sofreu com os dramas familiares, ele chorou na entrevista. Sim. É o homem mais rico do mundo. Mas quando afeta um filho, uma filha, você acaba com a pessoa, o dinheiro não compra essa felicidade como as pessoas imaginam. Então, assim, existe muita revolta na parte de algumas pessoas. A minha vida não presta, eu estou desempregado, a minha vida não tem sentido, a minha vida acabou, eu estou doente. E muitas vezes você vai verificar, são pessoas que têm o conhecimento da doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela nunca enganou, assim como Jesus nunca enganou, e deixa claro que nós vivemos num mundo de provas e expiações, somos espíritos comprometidos. Eu sempre digo que eu tenho muito mais do que eu mereço. As minhas dívidas, o pouco que eu sei delas, são clamorosas, gravíssimas. Então eu acho que eu estou muito melhor do que eu mereço. Então quando acontece alguma coisa, eu lembro das palavras de Dona Ivone Pereira, quando ela diz, meu filho podia ser pior. Sempre pode. Sempre. Aí eu falo assim, então é melhor não reclamar, né? Tá ruim, mas podia ser pior. Então a gente precisa ter esse olhar para o futuro, entender que também nem tudo é desgraça, né? Porque aí vem aquela história, mas vocês que são espíritas, vocês gostam do sofrimento, vocês gostam... E eu não gosto de sofrer. A gente entende as dificuldades e sabe que temos a proteção e os bons espíritos nos ajudam dentro daquilo que é possível para nos intuir, nos mostrar um melhor caminho, nos dar alternativas, nos ajudam até com questões de ordem material. Quantas pessoas eu já vi que conseguiram trabalho e a intervenção dos espíritos foram clara ali naquela situação. Agora, mas por que fulano conseguiu e eu não? Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem o seu tempo. Eu sempre conto que eu fiquei 5 anos trabalhando como office boy numa clínica. Fiquei pele e osso, Miranda viu minha foto, ficou fazendo bullying de mim. Ele não quis mostrar a foto ao público, mas a minha ele vai querer mostrar qualquer hora. Não só pode, porque eu era pele e osso e ela ficou debochando, né? Mas é pra vocês verem quem é a Miranda. Não. Então, assim, eu fiquei 5 anos trabalhando. A Luiz tá abismada aqui. Depois eu te mostro a foto. Não quero ver, não. Quer não? É horrível. Olha lá, ela tá rindo. Vocês tinham que ver, tinha que estar filmado. O Aloysio é minha testemunha pra me defender. E aí, eu fiquei, se ela não consegue nem falar mais. Eu fiquei 5 anos pra você ver como era feio. Ainda sou, era pior. Aí, eu ficava 5 anos ali, sofrendo. Uma clínica de médio porte, eu ralava muito, não tinha dinheiro para comprar comida, então eu fui só emagrecendo. E todo dia eu brigava com Deus. Porque a minha ideia era sair daquele trabalho, da clínica, que era grande, e ir para uma clínica, para um escritório menor,
Porque você trabalhar com um sócio, com um dono, é uma coisa. Trabalhar com 11, eram 11 donos. Enfim, não consegui. Tudo que eu tentava dava errado. Toda pessoa que eu falava, não, vou te ajudar, vou arrumar, não sei o que, mandava currículo, nada. Depois de 5 anos, eu fui num médico. O médico falou, você tem que sair desse trabalho. Porque, aí eu falei, mas doutor, eu não posso sair, porque é de lá que eu tenho meu ganha-pão, não consigo arrumar outro trabalho, e eu preciso ajudar meus pais. Aí ele falou, você vai ajudar os seus pais mortos? Foram as palavras dele. Porque eu estava com anemia muito forte. Ele falou, se você continuar como você está, você pode morrer. E me pediu exame de câncer, me pediu exame de tudo para ver se eu tinha alguma doença grave. Você não tem, o problema é o seu trabalho. Aí, diante do que ele me falou, me assustou. Eu cheguei no trabalho e fui pedir demissão. Falei com o meu chefe, o diretor, pedi demissão. Ele não só não me demitiu, como ele reformulou meu trabalho como office boy, proibiu os trabalhos extras que eu fazia, tudo, eu expliquei a situação, e ainda me promoveu. Mas eu tive que esperar 5 anos. E foi no tempo de Deus. E as pessoas, eu sempre conto as minhas histórias e falo assim, olha, eu era assim, mas eu aprendi a confiar em Deus. Porque ele foi me mostrando ao longo da vida que não é na hora que eu quero, é no tempo correto. E é aí que vem a revolta, Luiz e Guigino, das pessoas, porque quem está sofrendo, ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto de sofrer. Mas é a gente entender o sofrimento, entender essa questão do futuro que nos espera e do amparo que não falta. E esse é o grande mal da humanidade nos momentos que nós estamos vivendo. É a ansiedade. A ansiedade de que tudo ocorra no meu tempo, quando, em realidade, o tempo não é nosso. As coisas vão acontecer quando devem acontecer, se é que são para acontecerem. Certo? É por aí. Continuando, na voz de Maria de Fátima Miranda, o exame daqueles que viveram, provando que a soma da felicidade futura está na razão do progresso moral efetuado e do bem que se praticou na terra. Que a soma de desditas está na razão dos vícios e más ações, imprime, em quantos estão bem convencidos dessa verdade, uma tendência, assaz natural, para fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia, quando ela professar esses princípios e praticar o bem, este, impreterivelmente, triunfará do mal aqui na terra. Procurarão os homens não mais se molestarem uns aos outros, regularão suas instituições sociais, tendo em vista o bem de todos e não o proveito de alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo. E assim basearão as leis civis sobre as leis da caridade. Foi lido o parágrafo 15. 14 e 15 foram lidos. Essa parte aí que foi acabada de ser lida é muito interessante, porque isso daí vem corroborar aquilo que nós acreditamos e cada vez é mais difundida e buscada a prática entre nós que estamos aqui encarnados, é que nós só seremos felizes quando o outro for feliz. Nós não seremos felizes sozinhos, enquanto a felicidade ao nosso redor não existir. Certo? Para que nós sejamos felizes, nós temos que trabalhar e contribuir de alguma forma para que haja essa felicidade daqueles que estão ao nosso redor. Existe hoje em dia um movimento, por incrível que pareça, na África, né, que é o berço da nossa existência, que é um tal do Ubuntu, que diz exatamente, eu só sou se você é. É o que nós acabamos de dizer. E é um povo sofrido, um povo carente de tudo, é um povo que não tem nada, refugiados, certo, acampados, mas que através de solidariedade, através de participação, através de
do entendimento disso que nós acabamos de falar, eu somente serei feliz se você for feliz. Então isso é que nos leva cada vez mais a essa fraternidade, a esse caminhar juntos, para que nós possamos cumprir a nossa parte. Vai continuar lendo, Luiz? Vamos lá. O 16º parágrafo, a demonstração. A demonstração da existência do mundo espiritual, já que a Luiz está ali perdido. Não estou perdido, não. A demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca e da sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das forças da natureza e, por consequência, a chave de grande número de fenômenos até agora incompreendidos, tanto na ordem física quanto na moral. Quando a ciência levar em conta essa nova força, até hoje desconhecida, retificará imenso número de erros provenientes de atribuir tudo a uma única causa, a matéria. O conhecimento dessa nova causa, dos fenômenos da natureza, será uma alavanca para o progresso, produzirá o efeito da descoberta de um agente inteiramente novo. Com o auxílio da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará, como se alargou com a lei da gravitação. O Espiritismo, claramente, ele traz conhecimentos, como já diria o Espírito de Verdade, Allan Kardec, lá no livro Obras Póstumas, quando vai falar da missão de Kardec, ele diz: não pense que te bastará publicar 1 livro, 2 livros e 10 livros, para depois descansares tranquilamente em tua casa. E ele diz que as revelações que iriam abalar e transformar o mundo inteiro, e evidentemente afetando profundamente aí todas as leis conhecidas e desconhecidas da metafísica, das ciências humanas. Toda a visão de mundo muda quando você entende que a vida não é só regida pelas leis da matéria, mas sobretudo pelas leis do espírito, que somos espíritos, que somos eternos, que já vivemos e que voltaremos a viver. Isso mudará a concepção de todas as ciências sobre a vida humana e a complexidade que é o ser humano. Aloysio Guigino. É importante que nós, espíritos imortais, que aqui estamos, tenhamos essa compreensão. Nós estamos num caminho, e esse caminho, ele exige de nós mudanças, transformações, mas acima de tudo e prioritariamente a compreensão. E é por isso que nós sempre temos a consciência da necessidade de estudarmos, de entendermos, e isso, a doutrina dos Espíritos nos traz essa luz que nós precisamos para termos a consciência do caminho que devemos percorrer. Vamos lá. Agora é a sua vez. Quando do alto... É isso? É esse aí. Acertei, olha só. Que bom. Quando do alto de suas cátedras os sábios proclamarem a existência do mundo espiritual e sua participação nos fenômenos da vida, eles infiltrarão na mocidade o contraveneno das ideias materialistas em vez de predispô-la à negação do futuro. Isso é muito importante, porque, veja só, tudo que nós procuramos entender e nos baseamos única e exclusivamente nas leis materiais, nas leis da ciência material, nós esbarramos sempre, teremos um limite onde nós não conseguiremos ultrapassar. Porque, em realidade, o que rege tudo aquilo que existe é o mundo espiritual. Nós somos espíritos. Tanto que nós aqui estamos, daqui a pouco não mais estaremos, voltaremos a estar. Então, dentro desse processo de evolução, de crescimento, de conhecimento, de inteligência, de evolução moral, é que se processa o nosso crescimento e, pelo nosso crescimento,
a nossa felicidade. Cada vez mais. A felicidade não é o ter. A felicidade é cada vez mais nós termos a consciência do ser, daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos ser. Então esse é o caminho para todos nós. Então a lei espírita traz para nós um alargamento, um alcance maior, uma luz, certo? No horizonte da ciência material, porque cada vez mais nós vamos conhecendo os processos em que nós estamos envolvidos, e com isso teremos a motivação para caminharmos cada vez mais para a nossa transformação. A sociedade que nós compomos ainda não está nesse patamar. Ao contrário, nós vemos os nossos jovens sendo seduzidos pelas ideias materialistas, numa negação de Deus, na participação de Deus na vida deles, tipo zero, né? E nós estamos vendo como é que anda a sociedade de cada nação. Vamos lá. Vamos. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos, segundo as diversas escolas, mas sem apresentar provas materiais. Pegando isso daí, até o parágrafo anterior, né, que eles colocarão na mocidade o contraveneno das ideias materialistas. Nós vemos hoje que as universidades, né, infelizmente até no ensino médio você já vê isso, muitas ideias materialistas sendo colocadas na mente e no coração de crianças e jovens, e o estrago tem sido muito grande. Eu vejo jovens e crianças que já desvalorizam a família, que entendem que família não é algo tão importante, que a família pode ter 1001 configurações, que não é essa a família tradicional cristã, né, judaico-cristã que nós temos aí há tanto tempo. Lamentavelmente, essa visão materialista, como diz Allan Kardec, ela deve ser combatida. E Kardec deixa claro que é combater a ideia e não as pessoas, né? Ele deixa isso muito claro, porque a pessoa tem direito de ser ateísta e deve ser respeitada por isso, até porque muitos ateístas são até melhores em sua conduta do que muitos religiosos. Mas as ideias materialistas são extremamente perigosas à sociedade, sobretudo, como diz Kardec aí, na mocidade. Isso mesmo. Vamos seguindo? Vamos. Falta um minutinho. Vamos voltar nas lições da filosofia, né? Isso. Então, você marque aí no seu livrinho. A gente leu, mas vale a pena voltar daqui, né? Não, tudo bem. Vale a pena. Para ficar mais no sentido, esse item 100 ele é um pouquinho grande, não é? Sim. Quantos parágrafos aí? Olha, são 23 parágrafos. Isso. Nós lemos o 13, 14, 15, 16. Então, na semana que vem, qual será o parágrafo? 17, 18, 19, voltaremos ao 20. 20º. Isso. Então, semana que vem, voltamos aí ao 20º parágrafo, ainda nessa ideia, né? Que deve ser muito bem avaliada por nós, das influências da filosofia materialista na sociedade. Muita paz a todos, que Deus os abençoe. Semana que vem, aqui estaremos. Que Jesus nos conduza. E o Aloysio não quer dar tchau. Você não vai dar tchau, não? Tchau para todos. Uma boa semana com Jesus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez aqui, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos
continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, o ano de 1859. Estamos em dezembro de 1859, né, meu parceiro? Seja bem-vindo. Opa, boa noite a todos. É isso aí, Bill. Quase terminando, né? Quase terminando o ano aí de 1859. E Jesus vai nos abençoar e a gente vai poder começar o 1861 aí, com certeza. Sim. Ainda estamos nas conversas familiares de Além Túmulo, né? Exato. Agora com o senhor Prévat d'Anglemont, é isso? Exato. É isso, Renato? Olha, pronúncia nota 1000 a sua. Meu Deus. Meu Deus do céu. Muito bom. Meu Deus. Então vamos lá, né? A gente parou na semana passada, a gente estava na terceira conversa, né, Renato? Eu não sei se na tua edição aí entra como terceira, a gente teve um pequeno desajuste em relação à edição, uma edição de uma editora diferente, né? Mas enfim. Bom, é 30 de setembro de 1859 a conversa, né? Exatamente. A gente, só voltando aqui um pouquinho onde nós paramos, só para pegar o fio da meada, quem está nos ouvindo. Sim. Não tem ninguém nos assistindo, mas nos ouvindo tem bastante, né? Perfeito. Tem então, sim, Bill. Lá. Tem sim. Aqui... Tem sim. Sim. Tem sim, espíritos, né? Aqui, por exemplo, Léo Saião está aqui na técnica, nos auxiliando, né? É verdade. E além dele, temos espíritos desencarnados nos observando, tanto aqui como aí do outro lado da Baía de Guanabara, inclusive. Vale ressaltar, da Baía de Guanabara, tem que deixar bem claro. Com certeza. Para não termos nenhum tipo de problema, né? Pois sem dúvida. Uhum. Mas enfim, voltando um pouquinho aqui ao que nós falávamos no programa passado, Kardec dizia o seguinte aqui, depois a gente entra rapidinho, né? Tendo o médium assistido mentalmente para que ele, ou melhor, insistido mentalmente para que ele dissesse alguma coisa, acrescentou: mas, meu caro, eu te acho admirável. Não, prefiro ficar como ouvinte. Então não sabes que há tanta instrução para mim quanto para vós em ouvir o que aqui se discute? Não. Insisto que ficarei apenas como ouvinte. No meu caso, é um papel muito mais instrutivo. Apesar da tua insistência, não desejo responder. Crês, por acaso, que me seria muito mais agradável dizer: esta noite evocaram Prévat d'Anglemont? É verdade? Que disse ele? Nada, absolutamente nada. Obrigado. Prefiro que conservem de mim uma boa impressão. A cada um as suas ideias. Ele estava recusando o convite, né? Para que, não sei se a galera provavelmente vai lembrar, né? Sim. Recusando o convite para participar ali e tal, da conversação. E ele não, estava se recusando, dizendo que queria mais aprender do que instruir. E, enfim, lembrando que a despeito da gente achar que não tem nada a transmitir, né? O pouco que a gente sabe, né, Renato, é muito para muitas pessoas, né? Ou até aquele pouco que nós sabemos, né? Até para as pessoas que já sabem muito também, a gente pode levar para as pessoas um insightzinho, falar, pô, caramba, nunca não pensava dessa forma que o Bill trouxe, ou que o Renato trouxe. Né? Eu acho que é sempre bom a gente escutar, né, cara? Escutar é uma das formas mais concretas para se aprender, né? Eu tenho observado isso, Bill, muito quando a gente está no programa Consolação de Jesus, né? Que vai ao ar todo sábado, de 8 às 10 da manhã ao vivo. Poxa, são tantas as interpretações, né, que a gente vê acerca dos evangelhos, né? De Jesus, e a gente está estudando agora segundo Mateus, né? Olha, são tantas interpretações, e nos intervalos a gente vai conversando. Poxa, não tinha pensado da forma como você trouxe, como você avaliou, não desse jeito. E aí você vai vendo como é que as coisas vão se esclarecendo, vai abrindo, né, um horizonte muito grande de percepções, não é? Não que elas vão ser contrárias, não é? Não, elas podem trazer nuances, não é? De dentro dos próprios ensinamentos, do próprio Evangelho. Não foge jamais aquilo que é lei, aquilo que nos foi deixado a título de caminho, verdade e vida, não é? Ensinado pelo Cristo, né? Sem dúvida. Basta que a gente, para isso, né, nós precisamos ter
não ter a humildade, porque nós ainda não somos humildes, né? A gente ainda é muito vaidoso, muito orgulhoso. Mas a diferença entre estar vaidoso e estar orgulhoso, há uma diferença muito grande para quem não tem noção ainda e para quem, assim como eu e o Renato, como todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, sabem que somos ou que estamos, mas não queremos isso pra gente. Exato. Então a gente, mesmo ainda com a vaidade, o que o Renato falou tem sentido pra mim. Eu não queria dar essa moral pra ele não, mas vou dar essa moral pra ele, faz sentido pra mim. Sim. E o Renato a mesma coisa, porque a gente tá sempre aprendendo um com o outro. Sim, né? sim. Embora, volto a frisar, a nossa vaidade muitas das vezes não permite que a gente escute o outro, não entenda a opinião do outro como uma opinião bacana, legal, maneira, né? O que o Renato falou tem sentido, ou o que o Bill falou, não tinha pensado dessa forma. Eu uma vez, eu acho que eu já cheguei até a comentar, eu não sei se comentei aqui no programa ou com o Renato, lá na educação mediúnica, 20 anos de educação mediúnica, eu não lembro qual foi a parte do Evangelho, né, qual o capítulo do Evangelho, mas uma senhora que tinha acabado de chegar lá, acho que 2, 3 semanas, ela trouxe uma interpretação daquela passagem ali do Cristo, que eu nunca tinha passado pela minha cabeça aquilo ali, né, e eu falei para ela, eu honestamente, eu nunca tinha essa visão do Evangelho que você está me trazendo aqui. Ela até achou que eu estivesse brincando, que é isso, não sei o que, né, eu falei, não é verdade. É para você ver, cara, você... E ela ela não vinha de outra casa há muitos anos, ela estava começando na doutrina naquele momento, começando uma trajetória. Exatamente, para você ver. Então, a gente tem que estar sempre aberto às novas opiniões, né? Sim, perfeito. Enfim. Então vamos lá, Renato? Vamos nós. Comunicação espontânea do senhor Privart d'Anglemont, né? Quarta conversa, 30 de setembro de 1859, que diz o seguinte: eis que finalmente o Espiritismo faz um grande barulho por toda parte, e eis que os jornais dele se ocupam de maneira indireta, é verdade, citando fatos extraordinários de aparições, de batidas e etc. Meus ex-confrades citam os fatos sem comentários no que dão provas de inteligência, porquanto jamais a doutrina espírita deve ser mal discutida ou tomada como uma coisa má. Entretanto, eles ainda não admitiram a veracidade do papel do médium. Duvidam. Mas eu lhes refuto as objeções, dizendo que eles mesmos são médiuns. Todos os escritores, grandes e pequenos, o são em maior ou menor grau. E isso aí Kardec já coloca lá no livro dos médiuns, né? Todos somos médiuns num grau maior ou menor, né? Renato sempre lembra disso, né? Todos os escritores, grandes e pequenos, o são em maior ou menor grau. E o são no sentido de que os espíritos que se acham à sua volta atuam sobre o seu sistema mental e muitas vezes lhes inspiram pensamentos que eles se vangloriam de tê-los concebido. Certamente jamais acreditariam que d'Anglemont, vou chamar logo de d'Anglemont para ficar uma coisa mais íntima, né? Exato. Espírito leviano, por excelência, tivesse resolvido esta questão. No entanto, não digo senão a verdade, e como prova, dou uma amostra muito simples. Ou seja, como é que depois de haverem escrito durante algum tempo, eles se acharam numa espécie de superexcitação e num estado febril pouco comum? Direis que é o esforço da atenção. Mas quando estás muito atentos numa coisa, contemplando um quadro, por exemplo, sentis febre? Não é mesmo? É necessário, pois, que haja outra causa. Muito bem, repito que a causa está na modalidade de comunicação existente entre o cérebro do escritor e os espíritos que o rodeiam. Agora, meus caros confrades, chicoteai o espiritismo se isso vos parece correto. Ridicularizai-o, ride, seguramente não estareis zombando senão de vós, mesmos nem dando bordoadas a não serem vós próprios. Compreendeis? Privart d'Anglemont. Aí ele finaliza aí. Depoimento, né? Um depoimento importante acerca da finalidade, do objetivo da doutrina espírita, não é? Porque ela vem, sem dúvida nenhuma, acolher tudo aquilo que foi passado, de onde a gente tem conhecimento, não é? De Moisés, passando pelo próprio Cristo, não é? E com a participação dele mesmo também, presidindo a obra e tudo mais. Então, ela vem acolher, não é? E ela tem uma função impressionante, Bill, que é
a função de resgatar, de salvar almas, pela indicação do caminho correto a seguir, pela explicação que ela dá, né, do que você é, o que você é realmente. Eu sou só isso, não, você não é só isso aí, não é? Você é muito mais em essência, não é isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Te lembrar aqui a galera que nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859, antes que eu esqueça, eu estou antecipando um pouquinho, Revista Espírita 1859, o mês de dezembro de 1859. E é interessante, né, a gente falar da doutrina, porque não que isso seja... a gente não está aqui dizendo que é maior ou melhor do que as outras doutrinas ou religiões, não, é diferente. Porque Jesus nos asseverou que ele era o bom pastor, não é verdade, meu parceiro? Uhum. Eu sou o bom pastor. Ou seja, se ele falasse assim para a gente, eu sou o bom pastor, mas você pode também ter como pastor o Renato, o Bill, o Eduardo, a Cris, ou a Miranda, né? Ele não, eu sou o bom pastor. O único título que ele trouxe para si foi o de mestre. Sim. Né? De rei, ele refutou o de rei. Sim, né? Quando Pilatos lá, tu és rei? Não, tu dizes sou rei. Né? Mas, enfim. Então, o único que ele afirmou que era mestre, porque o mestre ensina. E os seguidores seguem quem? O mestre. O seguidor segue o pastor. Perfeito. Então, a doutrina espírita, é bom deixar bem claro que ela não tem pastores, ela não tem professores. Obviamente, existem pessoas que se identificam mais com a fala do Renato, pessoas que se identificam mais com a minha fala, não é verdade, Renato? Sim, perfeito. É uma questão de afinidade. É normal. Mas não é que é normal, isso é normal, da simpatia que um tem por outro. Quantas pessoas não têm simpatia por mim ou pelo Renato? Isso é normal. A gente não está aqui para ser unanimidade, longe disso, nem eu nem o Renato queremos isso, né? Mas é interessante isso, porque volto a falar, tá, galera que está ouvindo a gente, não estou criticando nenhum tipo de doutrina ou religião, que tem lá seus pastores, seus padres, seus sacerdotes, enfim, cada um sabe onde dói o calo, né? A nossa nos coloca como o único meio de vou colocar assim entre aspas, que eu não gosto muito de usar essa palavra, essa expressão não, meio de salvação, né? Que Jesus não veio salvar ninguém, Jesus veio trazer ensinamentos. Você vai querer seguir ele, é com você, né? Mas na medida que você o segue, você está tranquilo. Não tem errado. Eu estou seguindo o caminho do Cristo aqui, estou indo bem, mas acho que vou dar uma curvadinha aqui para a esquerda, está lascado. Pois é. Ou então o Bill foi pela esquerda, também vou. Não vai não, que é furado. Vai se dar mal. Segue reta ali, por onde o Renato está indo, que é mais tranquilo. Né, Renato? Na realidade, é melhor seguir Jesus. Brincadeiras à parte, eu tô ligado, Bill, tô ligado. Tem que estar. Isso aí pode ser algum obsessor. Na realidade, queridos, caros ouvintes, é melhor seguir Jesus, né? Segue Jesus, porque não tem como dar errado. Não existe a possibilidade do erro, não é? Da falha, de chegar no meio do caminho assim, ou de repentemente dizer assim, acho que eu vou virar para a direita um pouquinho, né? Acho que eu vou virar para a esquerda um pouquinho. Não, segue o caminho de Jesus, a meta é Jesus. Brincadeiras à parte, a gente sempre traz algum tipo de momentos de descontração. De riso, né, Renato? Descontração. Afinal de contas, o programa passa a noite, 21h30, a galera já tá meio com sono ali e tal. Mas não tem erro, né, cara? É seguir os caminhos de Jesus, o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, deixou bem claro ali. Então, existem espíritos mais evoluídos. E daí, ok, mas o que nós temos ele hoje no nosso planeta de provas e expiações, transformando-se em regeneração, é Jesus Cristo. Então é ele que nós temos que seguir. Sim. Né? Que às vezes a pessoa fica, quem vai instituir Cristo? Você tem, se fulano é mais evoluído que Jesus, que importa isso, gente? Né? Que importa isso? A gente ainda está aqui no nosso caminho, a gente nem encontrou o caminho, a gente está nas vicinais, né, Renato? A gente não encontrou a estrada ainda. Sim. Nós estamos ali nas paralelas, vicinais, então, segue o Cristo que não tem errado, né, meu parceiro? Perfeito. Então vamos entrar aqui num outro momento aqui, né, de perguntas e respostas. Exato, né? É bem grande, né, Renato? Tem algumas... Olha, eu estava dando uma colada, né, aqui. Olha, ele dá respostas aqui de 2 páginas.
Sim. Enfim, mas vamos nós, né? Vamos em frente. Vamos lá. Como diz Joana de Anjos, toda caminhada longa começa pelo primeiro passo, né? Então, vamos lá. O médium que na sociedade servira de intérprete à privada Anglemont teve a ideia de evocá-lo particularmente, dele obtendo a conversa que se segue. Parece que o espírito sentiu por ele certa afeição, seja porque nele encontrasse um instrumento fácil, seja porque entre eles, houvesse simpatia. Este médium é um jovem estreante na carreira literária e seus promissores ensaios prenunciam disposições que, por certo, privar terá prazer em encorajar. E aí eu fiz a evocação. Então ele vem dizendo assim, olha só: eis-me, já faz algum tempo que estou contigo, esperava essa evocação de tua parte. Fui eu que, a toda hora, inspirei alguns bons pensamentos que tiveste. Foi a fim, caro amigo, de te consolar um pouco e te fazer suportar com mais coragem as penas deste mundo. Creis, pois, que não sofri também mais do que pensais. Vós todos que sorristes às minhas excentricidades, e sob essa couraça de indiferença que mostrei sempre quando escondi de desgostos e de dores. Tinha somente uma qualidade muito preciosa para um homem de letras ou para um artista. Tenho sempre, e não importa em que ocasião, temperado meus sofrimentos com alegria. Quando eu sofria muito, fazia pilhérias. Pilhérias. Tem que procurar aí, né? Como gracejos, né? Gracejos, graça, né? Enfim. Tá. Aí, Bill é o Google, né? Olha, vou te falar. É porque a minha edição é diferente mesmo da tua. Aí já está traduzido, né? Com certeza, né? Já tá meio traduzido. E aí ele diz assim: quando eu sofria muito, fazia pilhérias. Jogo de palavras, gracejos, né? E aí ele dá a explicação, né? Quantas vezes a fome, a sede, o frio vieram bater à minha porta? E quantas vezes não lhe respondi com mais longa e alegre gargalhada? Gargalhada simulada, dirás? Pois bem, não, amigo, te confesso que era sincera. Que queres? Que sempre tive o caráter mais negligente que é possível ter. Jamais me preocupei com o futuro, não mais do que com o passado e o presente. Sempre vivi em verdadeira boemia, no dia a dia, gastando 5 francos quando os tinha, e mesmo quando não os tinha, eu não mais rico, né? 4 dias depois de ter recebido o dinheiro do que era na véspera. Ele realmente, né? Ele apreciou muito, né? A vida, ele se excedeu, né, Bill? Sim, uma vida despreocupada, né? Se excedeu e foi embora. Não, a alegria da vida, ele vou lá para a alegria da vida realmente, né? Com certeza. Não observou limites, né? Sim. Então, e a gente vê aqui até Renato sabe que eu estou estudando eu estou com 5 obras aqui de Francisco, não sei porque me deu vontade de estudar as obras de Francisco de Assis, eu tenho 5 obras aqui em casa, então estou com elas aqui de forma simultânea, e me fez lembrar mais ou menos a vida que era de Francisco de Assis, né? Uma vida muito boêmia, não estava aí para nada, estava querendo farra, querendo namorar, querendo fazer as cantarolagens dele lá, que ia pra guerra, né? Então não dá nem pra você falar, o cara tinha uma vida desregrada, ok, mas e aí? Né? Vida desregrada todos nós temos. Né? Quem é que pode atirar pedra no D'Anglemont aqui? Esse cara é um pipa voada, quem pode falar isso? Né? Ninguém pode apontar o dedo pra ele, ninguém. Não dá, né? Não dá. Então, porque aquilo que eu sempre falo, né? Enquanto eu vejo ali um Saulo, ou um Francisco de Bernardone, ou um Privat d'Anglemont, ou um Renato Souza, um Bill Fabiano, Jesus enxerga outra pessoa ali dentro de nós, né? Ele sabe o que tem dentro de nós, até porque, como até falava ontem lá na UCAV, né? A nossa essência, às vezes as pessoas colocam assim, né, erradamente, né, erroneamente, né? O cara tem uma essência má, né? Não existe essência má, né, Renato? Nós somos essências divinas. Sim, simples e ignorantes ainda.
Exatamente. Aí eu até citei ontem a questão 118 do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta se todos os espíritos devem passar pela fieira do mal. O espírito responde que não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Perfeito. Então, somos ignorantes, Sim. Não sabemos o que é errado, mas, como a Miranda disse, o erro nos tira das trevas da ignorância. Então, o errar, né, Renato, faz parte do processo de acerto. Né, não, sim, claro, com certeza. Não é? E aí ele vem dizendo assim: certamente não desejava a quem quer que seja levar essa vida inútil, incoerente, irracional. Os excêntricos não são mais do nosso tempo. As ideias novas fizeram por isso progressos muito rápidos. É uma vida da qual em nada me glorifico e da qual às vezes tenho vergonha. A juventude deve ser estudiosa. Ela deve procurar, pelo trabalho, fortificar sua inteligência a fim de melhor conhecer e apreciar os homens e as coisas. Ele aqui, ele faz um aconselhamento, né, Bill? Ele faz um aconselhamento. Né? E aí, voltando ao que você estava falando, o fato do Bill, do Renato, ou quem quer que seja, hoje já não está mais cometendo esses excessos, né? Este ou aquele excesso, não dá o direito a essas pessoas de apontar o dedo para as outras que ainda estão transitando, não é? Por certas dificuldades. Porque quando a gente está numa reunião mediúnica, a gente percebe o quanto é difícil a libertação das almas do cativeiro, né, Bill? Olha, os cativeiros, são muitos os cativeiros. É o cativeiro da mágoa, o cativeiro do rancor, não é? Tudo gira em torno do perdão. Impressionante, né? Sem dúvida, e é interessante você falar isso, né? A gente está quase chegando ao final do programa, Sim. Né? Tem 22 minutos aí, e as coisas que se apresentam, né, para a gente, sobretudo nas reuniões mediúnicas, normalmente é aquilo de que nós precisamos, né? Amadurecer em nós, porque quando você vê um espírito muito embrutecido e ele começa a gritar com você, cara, o primeiro impacto que vem é de raiva. Sim. Não sei se já aconteceu isso com o Renato. Tô abrindo uma coisa minha aqui. Sim. O cara gritando ali com você, vem aquela raiva, né, na hora. Tipo, qual é desse cara? Tipo assim, né? Qual é desse cara? Tá gritando comigo? Que é a reação que você teria no dia a dia normal. Perfeito, aí. Então aí você, não. Isso aí eu tenho que rechaçar isso de pronto. Ou seja, o que você falou, Renato, é aquele passo que ainda nós estamos. Nós estamos nesse degrau ainda. A gente quer subir de degrau. Sim. Mas para subir de degrau, o que a gente precisa? Passar pela prova, né? Exato. Que vai burilando o nosso espírito e vai entendendo, como você falou muito bem. Nós já passamos por essa caminhada ali. Hoje nós já avançamos alguma coisa em relação àquela pessoa, ou aquele espírito desencarnado ali. Mas nós já galgamos, ou melhor, já pisamos por aquele caminho ali. A gente também era mais embrutecido. Nós éramos mais ignorantes do que ele. Perfeito. Então hoje nós temos que trazê-lo. A gente não pode esperar que a pessoa saia da lama para você avançar. Mas a gente avança e quando a gente estiver pronto para resgatar, a gente volta lá e resgata. Em qualquer aspecto, em qualquer aspecto, em qualquer dificuldade na vida, a primeira palavra de conforto, de acolhimento que a gente tem que dar é dizer assim: eu entendo o que você está passando. Eu entendo, eu sei o que você está passando. Não é? Pronto, você já acolheu, não é? Então, Bill, chegamos ao final. Aí, né? Chegamos ao final, o tempo morre. Agradecemos a presença de todos, a audiência, convidando a todos vocês para que na próxima semana possamos estar juntos mais uma vez. Para vocês, meus irmãos, uma boa noite. Renato Souza, meu parceiro. Muita paz a todos, valeu. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono
nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.